Só porque depois já vai estar encerrando. Queridos, eu serei breve. Pastor Armando está ali, parece que eu vi ele, a esposa. E quero convidá-lo a estar aqui. Tem mais algum outro pastor? Olá. Pastor Erisvaldo, por favor. Cheguem aqui ao altar, por favor. Márcio Gil, Erisvaldo, José Célia. Você também que está aí apontando, vem para cá. Eu não vou saber o nome de todo mundo. Pode vir para cá. Todos os pastores, pastoras que estão aqui, por favor, estão sendo gentilmente convidados para estar aqui por um momento conosco. E já vamos estar assim, já concluindo, se fazerem presente aqui no altar. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero dar um breve testemunho. No mês de abril, o Espírito Santo começou a me inquietar para falar à igreja sobre a importância do pastor para uma comunidade, a importância do pastor, o labor pastoral, o seu trabalho e a recompensa. Irmãos, isso durou um tempo. Eu senti um mover do Senhor na minha vida, assim, era como se eu estivesse em gestação. Eu senti um mover assim, foi algo muito diferente de várias outras experiências com o Espírito Santo. Era algo tão real que é como se eu tivesse grávido mesmo, assim. Dava até para entender o tamanho. É como se fosse melancia. Eu falo isso, o pessoal ri, mas é sério. Para eu falar sobre esse assunto, e olha, irmãos, eu dissimulei, não falei. Aí eu ouvi uma aula no curso que eu faço de psicanálise, e nesse dia eu não fui, foi implantação da igreja lá na hora da América Nogueira, o trabalho que quem está fazendo lá, e eu não fui. Aí de repente um colega foi lá na igreja compartilhar comigo de como tinha sido a aula, e naquele dia a disciplina ministrada tinha sido a psicanálise e a ética, e eu perguntei lá como é que foi. Ele, foi muito boa a aula e tal, mas teve uma colega que em um determinado momento da discussão da aula, ela falou assim: pastores, já que vocês estão falando tanto em ética, o que dizer então do salário de um pastor e o salário do gari? E eu disse, ele disse, não, aí os colegas responderam. Eu disse, rapaz, se eu tivesse lá, eu teria dado uma resposta. Não que os colegas não tivessem respondido à altura, mas é porque tem uns 15 dias que o Espírito de Deus vem me inquietando para falar sobre este assunto. Mas eu sei que não era para lá, é aqui para a igreja. E o Senhor, irmãos, o Espírito Santo me inquietava de uma maneira tal, inclusive para falar, até fazer uma fala de um comparativo assim. Por que, por exemplo, nas Alevo Cabrais, as pessoas compreendem o salário de um diretor e compreendem o salário daquele que está lá na linha de produção e não faz comparativos? Porque sabem que a responsabilidade do diretor é maior. Todos são inteligentes, não estou aqui diminuindo ninguém, todos são inteligentes. Mas existem as competências, existe a recompensa para cada serviço. E ninguém faz essa diferença. Bem como não faz a diferença do salário do prefeito e do gari. Olha como ela perguntou. Já que vocês estão falando tanto em ética, o que dizer do salário de vocês e do gari? Irmãos, quando o colega me falava isso, aí um membro lá da nossa igreja falou assim: pastor, e você está sabendo o que aconteceu? Não. Ele disse, teve um irmão que chegou para outro assim e falou: rapaz, você sabe o salário do pastor? Aí o outro falou assim: rapaz, você sabe como o pastor trabalha? Você sabe como o pastor está sempre? O pastor está sempre à nossa disposição? Não, não é isso que eu queria dizer, não é isso que eu queria dizer, não. Irmãos, eu estou fazendo essa fala, parece chata, mas ela é necessária. É impressionante como a comunidade, a sociedade e até mesmo a igreja de Deus percebe a importância, a nobreza do trabalho de um professor. Se percebe a nobreza e a importância de um psicólogo, de um assistente social e de tantos outros profissionais. E a honra devida ao seu serviço.
Mas e um sacerdote? E um pastor? Bem, um pastor. Vocês sabem como é que são os comentários. Então aí, eu orei ao Senhor, o Senhor deu graça e surgiu um folheto. E esse folheto, ele tem o propósito de alcançar a igreja e alcançar a comunidade. Então permite fazer a leitura rapidinho. E aqui eu já dei um pouquinho para cada pastor. Eu pretendo fazer mais, porque a gente faz aí 40 mil, 100 mil folhetos. E dessa vez veio poucos. Mas diz assim, ó, Jeremias 3,15: Dá-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que eu vos apacento com conhecimento e com inteligência. É Deus dizendo: Dá-vos-ei, pastores, que eu vos apacento com inteligência e com conhecimento. Pastor, geralmente se espera muito do pastor a eloquência, a oralidade, a pregação, o ensino. Mas a essência de um pastor, a arte de pastorear está em cuidar. Portanto, o pastor, ele cuida, alimenta, exemplo, dá a vida, é ovelha guia, protege o aprisco, empregado de Deus, guarda para a prestação de contas. O pastoreio envolve diversos cuidados com as ovelhas: a busca da perdida, trazer para o aprisco a desgarrada, curativo nas machucadas e tratamento das doentes, fortalecimento das fracas. O trabalho deve ser espontâneo e de boa vontade, nem por torpe ganância, nem como dominadores. O ministério pastoral é uma função interdisciplinar e transdisciplinar, ou seja, um pastor ele ensina, prega, aconselha, visita, intercede, administra, lidera a reticência. A função pastoral é semelhante à de um professor, psicólogo, assistente social, administrador, filósofo, terapeuta, poeta, palestrante, psicanalista, antropólogo, etc. O pastor utiliza no mínimo 66 livros-textos básicos, que é a Bíblia no mínimo. Ele precisa de ter periódico, assinatura de revista e livros outros. Diferentemente de um professor. Professor, eu já falei da sua nobreza, por mais dedicado que seja, mas entra ano e sai ano, o conteúdo vai ser um só para aquela disciplina. Diferentemente, o pastor ele precisa de conteúdo novo para cada mensagem. Para cada ministração, uma nova mensagem. Disponibiliza tempo para o aprisco em sua comunidade. Portanto, cada trabalho tem a sua honra, diz a Escritura: digno é o trabalhador do seu salário. Eu entendo, colegas, que nós devemos trabalhar como se nada fôssemos receber. Mas quem recebe o serviço deve honrá-lo de forma duplicada, como diz a palavra. Que é os presbíteros e aqueles que ministram o amor, que devam serem honrados duplicadamente. E assim conclui o texto sagrado, dizendo que ele designou, o Senhor designou uns para apóstolos, outros para pastores, com o fim de, ou seja, com o propósito de preparar os santos, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, qual a importância de um pastor para a sua comunidade? Honre o seu pastor, ame, valorize. Não é apenas salário, não. Não é apenas salário, não. O respeito, isso tem um valor muito maior. E aí se percebe às vezes as pessoas na própria comunidade nossa, nas nossas igrejas, olhando para o salário do pastor. É muito comum, eu acho interessante essas coisas. Isso não acontece também em toda igreja, mas nas nossas, as igrejas do estilo mais congregacional e democrático, por exemplo, o relatório vai lá para o mural e expõe todas as despesas de saída, inclusive o salário do pastor. Você, como assalariado, gostaria, por exemplo, que fosse exposto lá, já pensou, no mural da fábrica, ou lá da loja, né? Inclusive o seu salário? Mas na igreja todo mundo quer isso, e isso é praticado. E a vida do pastor é exposto o tempo todo, né? Pois bem, outra fala minha para finalizar, eu quero convidar aqui todos os pastores e pastoras. Eu, antes de vir para cá, falei com o pastor Aristóteles, da Assembleia de Deus, Missão, e combinei com ele para estar lá na quinta-feira. Os colegas que puderem, foi feito um folheto que nós já fizemos aqui para a cidade, cerca de 60 mil, que diz qual a importância da igreja para a sua comunidade. Aí nós pegamos esse folheto e colocamos uma mensagenzinha diferente para a Igreja Assembleia de Deus, que diz assim: ao meio a CBNBA parabeniza a Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelo seu centenário no Brasil e encoraja a continuar no fervor do Espírito na evangelização, oportunizando aos leigos a pregação do Evangelho e a implantação de igrejas. Esse é o grande legado deixado ao longo desses 100 anos. Eu quero convidar aqui os colegas. O que é que nós fizemos?
5.000 folhetos para presenteá-lo. Só que o meu irmão era para dar 5.000. A Assembleia de Deus lá de Jacobina, a gente tem muita amizade lá com os irmãos lá de Jacobina, da cidade em qual eu venho, e 5.000 para cá. E meu irmão erraram lá na gráfica, na hora mandaram 10 mil. Eu disse, isso é de Deus, agora você vai fazer 10 mil para a igreja lá. Rapaz, é isso aí. É de Deus esses erros assim. Então, e assim, queridos, eu finalizo aqui a minha palavra. Quero louvar a Deus pela presença de cada pastor dessa igreja que nos recebeu. Pastor Oswaldo, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.